Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de conhecimentos gerais para o concurso da Polícia Militar de Sergipe. Tá cada vez mais aí chegando perto essa prova, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre potencialidades e perspectivas do crescimento econômico e social. Conteúdo que tá lá no edital de vocês, certo? A gente tá batendo aqui, ó, pertinho de terminar os conteúdos aqui de conhecimentos gerais. Vamos falar sobre todos os conteúdos aqui, tá certo? Se você está chegando por aqui agora, tem vídeo no canal de conhecimentos gerais e de atualidades também durante todo esse processo, tá tudo aqui nessa playlist, tá bem? Dizer para você também que já deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe também esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a estar chegando nesse processo aí. A gente vai ter também, dizer para vocês, que a gente tem a nossa apostila, ela tem conhecimentos gerais, conteúdo e questões completa. As questões elas são comentadas para você fazer meio que como um simulado mesmo ali fazendo esse processo, tá bem? E dizer também que no dia 20 de fevereiro, na quinta-feira antes da prova, teremos o nosso aulão de véspera. Então a gente vai ter um aulão de véspera tratando todo o conteúdo de conhecimentos gerais e de atualidades para sua prova, beleza? Então você que quer esse conteúdo aí completo em PDF ou na videoaula, na revisão geral, fala comigo aqui através do WhatsApp. Beleza, meu povo? É isso, vamos embora para o nosso conteúdo. A banca colocou para vocês esse aspecto aí que trata justamente sobre quais são as potencialidades, quais são as perspectivas, como é que a gente pode pensar essa melhoria. E aí, como é um tema complexo, Imagina se chegar para vocês assim, como é que a gente pode melhorar o estado de Sergipe? Tem 1 milhão de coisas para falar, tem muitos aspectos que a gente poderia trabalhar sobre isso. Mas vamos tentar pensar como é que a banca pensa. Mais ou menos isso, tá? Então, vê só, a gente tem que localizar Sergipe, que é uma coisa que a gente tem feito, nos vídeos que a gente trabalha, mas para tentar entender o seguinte, é um estado, certo? Partindo da sua região metropolitana ali e tal, que precisa de uma melhora, e aí é muito importante dizer, econômico e social, ou seja, precisa melhorar a vida das pessoas. Como é que a gente poderia melhorar isso, pensar isso? Um processo que o Estado não vivenciou, por exemplo, mas que poderia fazer, que seria um avanço, que é investir num processo de industrialização, tentar ter indústrias, fábricas, porque isto facilita para ter uma qualidade de vida melhor. Indústria, minha gente, ela está muito atrelada a um processo de empregos de maior valor agregado, ou seja, empregos que remuneram melhor, e isso melhora a qualidade de vida da população. Então, uma coisa que poderia melhorar em Sergipe, que ainda não passou por esse processo, apesar de ter algumas fábricas, está muito dado para dizer assim, Sergipe não tem indústria. Não, é um estado que é mais urbano do que rural, mas tem indústrias, mas ainda não é uma quantidade grande que possa empregar boa parte da população, tá certo? Então, isso é importante para a gente conseguir pensar. E outras coisas que a gente vai também pensando, por exemplo, é necessário o investimento em 2 áreas que são centrais, que são saúde e educação. A educação, inclusive, ela ajuda a formar trabalhadores de melhor qualificação. O que significa isso? Se eu tenho trabalhadores melhor preparados, eu consigo ter uma maximização da minha produção, consigo ter renda melhor, isso gera uma cadeia produtiva de maior valor agregado. Veja, é uma série de elementos que, através da educação, a gente pode valorizar. Isso parte da educação básica, que é compartilhada de prefeituras e Estado, mas também tem muito a ver com as universidades. Então, quando você tem universidades que formam, certo? Que tem uma quantidade grande de formandos em qualidades específicas, com mestrado, doutorado, isso vai ampliar a participação do Estado nesse sistema mais complexo e também gerando maior valor diante disso, tá bem? Então, pensar nisso e a saúde também da população. Por quê? Aqui ele não está falando apenas da questão econômica, mas também da questão social. Então, não adianta a gente melhorar o PIB e as finanças sem que a população melhore. Professor, isso tem como acontecer? Tem. Em alguns momentos da história, a gente vê que a economia ela melhora sem que isso se reflita na vida da população. O que isso gera? Por exemplo, é muito famoso o caso do milagre econômico do Brasil nos anos 70. Então você tem um milagre econômico, o PIB crescendo, mas isso não se reflete na vida da população de maneira mais específica. Tudo bem? Então isso é crucial para a gente conseguir entender esses processos aí. Então, a gente vai ter uma melhoria das finanças,
certo? Da economia, atrelada à melhoria de vida da população. Pausa para água. E para dizer que você pode ajudar o nosso canal a crescer de duas formas. A primeira, curta, comente e compartilhe. Faça esse vídeo chegar para mais gente. Espalhe o boato. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A segunda forma, adquirindo um dos nossos materiais. Adquirindo nossa apostila, nosso aulão. Isso faz com que a gente cresça e se desenvolva e melhore cada vez mais o nosso canal, certo? Ou ajudando, contribuindo através do Pix, que está sempre aqui na descrição. Você pode ajudar com o Pix de qualquer valor. Beleza, meu povo? Então, é isso. E aí, voltando para o nosso conteúdo, algo que pode melhorar a condição de vida da população também, que cada vez mais tem sido estudado, e isso é uma coisa que eu quero que você entenda também, é, por exemplo, investir nos esportes. E eu não digo investir no esporte assim, colocar dinheiro no Itabaiana. Também, na perspectiva de, se os clubes de Sergipe fossem clubes com maior apelo popular, eles têm apelo popular, mas vamos dizer que eles tivessem mais apelo popular, eles levariam muita gente para o estádio durante boa parte do ano, e muita gente indo para o estádio gera o quê? Renda. Futebol é dinheiro, é a pessoa que vende o espetinho, que trabalha vendendo ingressos, que trabalha dentro do clube, é também investir nisso. Mas o mais importante, que é o esporte de base. Então você ter quadras para a população poder usar, você ter pistas de corrida, por exemplo, muitos de vocês aí estão estudando treinando para o TAF, né? Imagino que vocês estão estudando, mas também treinando para o TAF. Vai que tem alguém aí que baixou a aula e está correndo e ouvindo a aula. Tem gente que faz isso, né? Às vezes você não acha um espaço para correr. A corrida, que é um dos esportes, inclusive eu pratico, né? De forma amadora, mas eu gosto de fazer, dar minha corridinha. Às vezes você não encontra espaços propícios para correr nos centros urbanos. A corrida, e isso já tem estudos, certo, da ONU, que indicam que cada R$1 que eu invisto no esporte de base, eu economizo R$3 na saúde. Por quê? Porque muitos problemas de saúde são decorrentes de não ter prática esportiva. Sobrepeso, obesidade, diabetes, por aí vai. Então veja como a gente pode pensar numa perspectiva de melhora da condição de vida da população. E se eu tenho, por exemplo, um parque ou uma praça, eu também gero renda, eu também movimento a economia. Porque se eu coloco uma praça grande, ilumino, faço uma coisa legal, as pessoas começam aí, o que gera? O cara que vai vender pipoca, a pessoa que vai montar um pequeno comércio ali, então gera economia no local. Isso são perspectivas de você melhorar aquele ambiente. Entendeu como é que a gente pode pensar nisso? Porque esse tópico do edital, ele é um tópico bem amplo, mas eu acredito que a banca ela pode caminhar, levar vocês a entenderem por esse lado, ou para vocês colocarem por esse lado. Então assim, por exemplo, se a banca colocar para você, tá desatrelado, ou seja, as coisas não se comunicam, social e econômico. Falso. Se melhora a economia, se a população tem mais dinheiro, ela vai começar a investir em mais coisas, então ela vai gastar dinheiro com outras coisas, rodar a economia e ter uma melhor qualidade de vida. Às vezes o cara tá tão liso que o cara não consegue nem ir na praia. Na verdade, a praia é o passeio do pobre, né? Que já é de graça, tá ali, mas às vezes o cara tá tão liso que não tem o dinheiro da passagem. Então, veja como as coisas se comunicam, então isso é importante pra gente pensar. Outra coisa é que Sergipe tem uma grande potencial que precisa ser mais investido, que é o turismo. Seja o turismo de praias, litoral nordestino. Sergipe tem um litoral lindíssimo, precisa ser mais investido, certo? Então você ter esse processo aí do Estado que consegue ter nesse processo, investir mais, mas não só isso. Você ter outros turismos, certo? Também é muito importante. O histórico, um turismo gastronômico, é investimento, minha gente. É investir, é fazer com que a roda da economia gire, trazer gente para gastar nesse processo. Tudo bem? Isso é muito importante. Outro movimento também que muitos países fazem, que poderia ser um potencial, que é mais amplo assim, para a gente pensar mais uma possibilidade, é você pensar em polos tecnológicos dentro do Estado. Então, uma coisa que acontece com alguns países vou pegar um determinado lugar, vou investir naquele lugar para ser um polo tecnológico. Eu vou montar toda uma infraestrutura de colocar ali cabeças pensantes, eu vou atrair pessoas. E com aquilo eu gero tecnologia e eu gero um centro de atração dentro desse espaço.
O que isso vai fazer? Vai fazer com que o local, ele não seja, e aí é uma coisa que é muito importante dizer, a economia, principalmente a agricultura do estado de Sergipe, ela ainda é muito arcaica. Então uma coisa que é necessária é a modernização do estado. Então você modernizar, ampliar, melhorar todo esse processo é muito importante para conseguir pensar esse movimento mesmo que está acontecendo no estado de Sergipe como um todo. Tranquilo, meu povo? Então esse processo bem amplo para a gente estar conseguindo entender tudo isso aí. E mais, o poder público, por exemplo, reorganizar o centro urbano. Para quê? Para que você tenha uma melhoria no trânsito da população, certo? Então isso que a gente já colocou aqui em algumas aulas, se a pessoa tem maior facilidade para se deslocar, ela ganha mais tempo de vida, ela pode investir em outras coisas. Veja, são elementos de melhoria, tanto econômico quanto social, que podem ser feitos e que teriam um impacto grande na população de maneira geral. Tranquilo, meu povo? Espero que tenham gostado. Isso é para você pensar e refletir sobre isso. Tranquilo? Tamo junto. Forte abraço.